Bom dia, irmãos. Opa, estão todos acordados? Cadê o Rogério? Ó, o Rogério. O Rogério está me provocando. Todo dia ele quer saber se eu falo o primeiro ou se eu falo o segundo. Ele quer dormir, mas ele quer dormir só na minha. É. Eu pensava que era assim, né? Ele vai dormir na primeira, né? Porque acabou, porque eu fui o primeiro a pregar na quinta-feira, né? Aí ele falou, não, então eu vou dormir na primeira, na segunda eu tô. Só que aí no outro dia ele falou, não, agora eu vou ficar acordado na primeira e na segunda eu falei, ué, peraí, então o problema é comigo, né? Mas é um irmão precioso, Deus abençoe, mas estou preocupado que ele está sem ninguém lá ao lado. Seria bom alguém sentar do lado dele aí. Não, bem pertinho, né? Porque se dormir, dá aquela cutucada gostosa aí, né? Então, irmãos, o que sou? Se eu busco só os meus próprios interesses, eu sou multidão, né? Se eu busco o interesse dos outros, especialmente o do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou discípulo. E se eu sou discípulo, então, não busco o meu próprio interesse, eu vivo intensamente comprometido com a obra do Senhor, com minhas orações, meu testemunho e com a comunhão. Então, essa foi a primeira parte do que eu sou. Depois tentei abordar com os irmãos o que eu tenho. Tenho o Evangelho. E é maravilhoso crescer e meditar cada dia, conhecer um pouco mais daquilo que temos, não em busca de intelectualismo, mas de vida. E na medida que eu cresço no conhecimento daquilo que eu tenho, assim como Paulo teve o seu coração quebrantado por aqueles que ainda não têm o que ele tem, assim também será conosco. E o que temos, que é o Evangelho, também nos coloca dentro de um corpo, que foi o que tentei abordar ontem com os irmãos. E é dentro desse corpo que aquilo que nós temos, que recebemos do Senhor, é desenvolvido em nós. Que vai sendo aplicado em nossa vida e nos dando o crescimento. Então, eu sou discípulo, me envolvo com aquilo que é do interesse do Senhor. Eu tenho o Evangelho, que não apenas me mudou o endereço da minha eternidade, mas também as minhas perspectivas no presente. E ele me muda. E hoje eu quero abordar com os irmãos a terceira pergunta que foi me dada: o que Deus pode fazer? Agora, o que Deus pode fazer com aqueles que são discípulos, que se envolvem realmente com os interesses de Deus, que vivem os propósitos de Deus, com aqueles que realmente continuam crescendo a cada dia mais no conhecimento daquilo que lhe foi dado, o Evangelho, que estão intensamente vivendo a sua vida cristã dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. O que Deus pode fazer com esses? Então, primeiro, como também já abordamos, primeiro Deus pode dar crescimento espiritual. É isso que Deus pode fazer, dar crescimento espiritual. Uma visão correta do mundo e de si mesmo. E segundo, Deus pode te usar como canal de bênção. Deus pode te usar como canal de bênção neste mundo. E terceiro, é o que eu quero abordar hoje e amanhã, Deus pode salvar todas as pessoas que crerem na mensagem de salvação que você tem, que te alcançou. Deus pode salvar qualquer pessoa. Até aqueles que a gente acha que é impossível, que dizem, né, que são ateus severos, né, que não quer saber de nada, Deus pode salvá-los. Se continuarmos insistentemente dando a eles o Evangelho, uma hora Deus pode quebrantar o coração deles. E também Deus pode salvar aquele, não tem aquele que a gente é tão perfeito que a gente até fala assim, rapaz, só falta ser crente, né? Esse às vezes é mais difícil, porque ele tem uma conduta que supera quase todos os crentes, né? Ele é uma pessoa formidável. A gente fala, só falta crer em Jesus Cristo. Então esse é muito difícil, porque ele tem toda esse seu caráter, toda essa sua bondade, né? Todo esse seu jeito, ele se escora nisso, e acha que Deus tem que salvá-lo, porque ele é bom. Então esse se torna muito difícil, mas essas pessoas também, Deus pode te usar se continuarmos firmes proclamando a mesma mensagem para quebrar toda e qualquer parede de incredulidade. Então, na medida em que Paulo crescia no conhecimento do Senhor, também crescia nele o fervor de buscar os perdidos, mesmo que fossem inimigos do Evangelho, como seus compatriotas.
Pessoas que criam e tinham Paulo em autoestima, mas pessoas também que ouviam a mesma mensagem, que não criam e o odiavam com ódio de morte e o perseguiam. Mas a esses Paulo também insistentemente continuava pregando. Deus pode fazer isso com você também. Com você que tem crescido no conhecimento do Evangelho, que sabe que o poder que o Evangelho tem. Então, mesmo diante de tamanha oposição e ódio, Paulo sabia muito bem que o que ele tinha podia derrubar qualquer parede de incredulidade, até mesmo dos seus compatriotas, até mesmo dos líderes judaicos. Para aquilo que eu quero abordar com os irmãos hoje, vamos estudar Romanos capítulo 10. É bom termos já um pano de fundo que creio que todos sabem, mas preciso relembrar que os primeiros crentes, os primeiros membros do corpo de Cristo, quem foram? Quem são eles? Quem são os primeiros membros do corpo de Cristo? Judeus. E dentre esses primeiros membros do corpo de Cristo, judeus, havia, eu creio, pessoas como Nicodemos, José de Arimateia. Havia fariseus, saduceus que creram, e não poucos, muitos. Muitos. Ou seja, esse evangelho, o evangelho é poderoso, ele pode derrubar qualquer parede de incredulidade. Então, o que Deus pode fazer com aqueles que realmente creem no poder do evangelho que te salvou, ele pode derrubar qualquer parede de incredulidade. Pode te dar a visão correta do público-alvo. Paulo tinha a visão correta do seu público-alvo. Eu sei que podemos entender que o apóstolo Paulo foi um pregador para os gentios. Tudo bem, claro que ele foi. Mas ele nunca deixou de pregar para os judeus. Nunca. Na reta final da sua vida, nós encontramos ele chegando em Roma, aprisionado. E quem são as primeiras pessoas que ele procura? O inimigo e a sociedade está achando que ele está indo preso, né? Mas ele não está indo como um prisioneiro de César. Ele está indo como um prisioneiro de Cristo. E ele chega em Roma e a ideia dele inicial era visitar os irmãos da igreja em Roma. Mas quando você vê lá em Atos 28, quem é o primeiro público que ele aborda? São os crentes, os judeus crentes? Não são. O primeiro público que Paulo aborda, quando ele chega em Roma, ele teve primeiro contato com os irmãos lá no porto, onde ele se alegrou muito com os crentes que o recepcionaram. Mas logo em seguida, com quem que ele esteve? Qual foi o público-alvo que ele teve uma conversa? Foi com judeus não crentes? Foram com judeus não crentes. Isso está lá registrado em Atos, capítulo 28. O capítulo 10 de Romanos, ele apresenta o que nós entendemos ser a situação presente de Israel. E o que Deus pode fazer com aqueles que estão crescendo no conhecimento do Evangelho, do poder do Evangelho? É dar a visão correta do seu público-alvo. Romanos capítulo 10, para mim, ele não é um retrato somente do presente de Israel, mas ele também traz um retrato presente de todos os povos. Porque praticamente todos os povos cometem esses mesmos erros que vamos ver aqui, que Paulo destaca dentre os seus compatriotas. Os mesmos erros. Em todos os povos você vai encontrar praticamente esses erros. Então, Paulo vai apresentar aqui no capítulo 10 vários motivos pelos quais Israel rejeitou o seu Messias. Interessante que, ao ter conhecimento desses motivos pelos quais Israel rejeitou o Messias, Paulo realmente ele crescia no conhecimento do Evangelho e ele sabia que, mesmo tendo ciência dos motivos pelos quais Israel rejeitou o Messias, o que ele continuava fazendo? Ciente dos motivos pelos quais Israel rejeitou o Messias. O que ele continuou fazendo? Ele deixou de pregar para esse público? Não deixou. Ele conhecia muito bem as crenças, os alicerces deste público. E isso não fez com que ele desistisse de pregar. Muito pelo contrário, ele conhecia muito bem a dinamite que ele tinha. E ele sabia muito bem o grau de incredulidade, a grande muralha que havia no coração do povo judeu. Mas ele conhecia
muito bem o poder que ele tinha. Ele tinha uma dinamite. E nós também temos essa dinamite, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. E quando joga, não tem outra, vai explodir e vai derrubar corações. Agora, essa explosão também naqueles que não se convertem, pode acontecer também o quê? Porque essa explosão vai machucar. O Evangelho vai machucar. E aqueles que não creem, você acha que eles vão reagir como? Com esses machucados? Eles vão ser amiguinhos? Não vão ser amiguinhos. Então, o que Deus pode fazer? O que Deus pode... Ué, peraí. Ah, sim. O que Deus pode fazer? Deus pode usar você, que continua crescendo no conhecimento do Evangelho, a não desistir jamais de nenhum público, de nenhum incrédulo que seja. Por mais terrível que possa parecer, por mais forte que possa ser a sua crença nas coisas infundadas, nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então vamos ver com Paulo aqui no capítulo 10, os motivos pelos quais ele entendia que Israel rejeitou o Messias. Agora, repito, irmãos, embora ele soubesse esses motivos que Israel rejeitou o Messias, ele sabia muito bem o que Deus podia fazer com o Evangelho. Ele podia derrubar todos esses motivos. E ele fez isso. O próprio Paulo, ele era um dos tais. Ele também estava dentro desses motivos. Ele também rejeitava, e rejeitava com toda a força, o Messias. Ele perseguiu a igreja do Messias. Ele perseguiu o Messias. Ele consentia, e alguns até entendem, eu não tenho dificuldade também de entender, que ele matava membros do corpo de Cristo. E ele sabe muito bem o poder que tem o Evangelho. Então vocês, cada um de nós, precisamos conhecer mais, melhor, mais profundamente o que temos. É o poder de Deus. Versículo 1 do capítulo 10, Paulo nos apresenta aqui já um motivo pelo qual Israel rejeitou o Messias. Irmãos, a boa vontade, capítulo 10, versículo 1, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Deles quem aqui? De quem que ele está falando? Não é de Israel? Não são de israelitas, de judeus? É deles que ele está falando. E qual é a oração que Paulo faz aqui? Qual a oração que ele tinha no seu coração? A minha súplica a Deus a favor deles é que eles sejam salvos. Mas possivelmente pessoas tentavam desmotivar Paulo. Rapaz, não mexe mais com esse povo. Vamos só para os gentios. Não dá mais. Se pessoas tentavam desanimar Paulo em pregar para os judeus, nunca conseguiram o êxito. Porque em toda cidade que ele chegava, embora ele fosse para os gentios, onde ele ia primeiro? Sempre numa sinagoga. Sempre. Sempre ele iria lá. E aqui ele mostra o motivo pelo qual Israel rejeitou o Messias. Porque a súplica de Paulo era para que eles sejam salvos. Ou seja, Israel não via a necessidade de salvação. Eles não viam essa necessidade. Para Israel, somente os gentios precisavam de salvação dos seus pecados. Por isso que quando João Batista está lá batizando para o arrependimento, sai uma comitiva de Jerusalém, está lá no Evangelho de João, sai uma comitiva de Jerusalém para lá indagar esse homem doido aí que está batizando, que estão sabendo que judeus também estão indo às águas. Para eles, quem que tinha que ir às águas no batismo de João Batista? Somente gentios. E eles estão achando, que negócio é esse? Por que judeus também estão indo aí? Então, para os judeus, eles não viam necessidade. Israel teria apenas se contentado com a salvação política do domínio de Roma. Somente isso. Ele não sentia necessidade de salvação espiritual. E Paulo não está nem aí. Você não sente necessidade de salvação? Mas mesmo assim eu vou pregar o evangelho. Queridos, muitos povos, eu tenho experiência apenas com um povo, você encontra pessoas que também acham que não tem necessidade de salvação. Na cabeça de muitos povos, indígenas, por exemplo, quem tem essa necessidade de salvação é aquele índio mau, que faz a maldade, né? que rouba, que faz coisa feia na comunidade, lá na aldeia. Agora, o índio bonzinho, que luta pelos direitos, que luta pelo que é certo, esse não. Esse já está perfeito, esse está bem. Então, os povos são assim. Pessoas nas suas famílias também são assim ou não?
Acha, eu não preciso disso daí. Eu sou muito bom. Então Israel não via essa necessidade de salvação. Versículo 2, Israel também possuía um grande zelo por Deus, né? Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Interessante, Paulo não os condena como ímpios e religiosos. Paulo, muito pelo contrário, até enaltece que eles têm zelo por Deus. Paulo dá uma ênfase aqui no testemunho do zelo religioso que eles tinham. Então, eles possuíam um grande zelo por Deus. Mas isso é problema? Claro que é. Claro que é problema. Isso impediu Israel de aceitar o Messias, esse zelo que eles tinham. Porque o zelo não é suficiente em si mesmo. No versículo 2 está dizendo, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não tem zelo com entendimento. Porque se o zelo não for combinado com a verdade, pode fazer mais mal do que bem. Em outras religiões, há pessoas zelosas, ou não há? Pessoas que são fiéis nas suas práticas religiosas, muito mais que os cristãos até. Mas esse zelo os impede. Os impede. Os judeus eram tão zelosos, por exemplo, que eles chegaram a aperfeiçoar a lei de Deus. E acrescentaram uma cartilha com mais de 600 sim e não. Eram tão zelosos. O zelo não é suficiente em si mesmo, irmãos. Muitos hoje cometem o mesmo erro. São zelosos em boas obras e gestos religiosos e em manter uma boa conduta para serem salvos. São muito zelosos. Mas esse zelo não resolve o problema. Na verdade, esse zelo os impede de serem salvos. Na verdade, essa confiança as impede de serem salvos. São sinceras. E você não pode condenar ou dizer que católicos, por exemplo, não são zelosos. Há aqueles que só são de nome, como também alguns cristãos. Mas há muitos ali que são zelosos. E são muito zelosos nas práticas religiosas. São sinceros, sinceramente devotos. Mas sinceridade e devoção não têm poder para salvar. Somente o Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que se rendem a Cristo Jesus, somente pela fé. O zelo não vai te salvar. Talvez aqui possa ter pessoas assim também. E está na caminhada há muito tempo andando juntamente conosco. São tão zelosos, mas ainda não reconheceram os seus pecados. Acha que Deus pode te aceitar com o seu zelo. Deus não vai te aceitar com o seu zelo. Ele vai te aceitar por causa da fé. É o único meio. Então Israel não sentia necessidade de salvação, possuía um grande zelo por Deus. E Paulo não está nem aí. Paulo continua no meio deles pregando o evangelho. Porque ele sabe o que Deus pode fazer. E Deus estava fazendo. Ele é prova disso. Deus salvou ele. Deus salvou muitos líderes religiosos lá, que estavam fechadas suas mentes com essa teia tão enraizada. Mas o evangelho foi lá e dinamitou todas essas crenças em muitos judeus. Muitos judeus. Israel, então, além de possuir zelo por Deus, versículo 3, eles desconheciam a justiça de Deus. Então, rapaz, eles desconhecem a justiça de Deus. Eles querem só estabelecer a sua própria, desiste desse povo. Paulo não. Olha o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Israel desconheceu a justiça de Deus por se recusar simplesmente a aprender. Pois a justiça de Deus foi manifestada pela lei e testemunhada pelos profetas. Está lá em Romanos mesmo, capítulo 3, versículo 21. Mas eles desconheciam a justiça de Deus e quiseram estabelecer a sua própria justiça. Assim também são os povos. Desconhecem a justiça que vem no Evangelho. Eles querem colocar nesta balança a sua própria justiça. Esse foi o grande erro de Israel. Israel teve muitas oportunidades para reconhecer o Senhor Jesus de Nazaré. Muitas. Ele era a justiça de Deus e eles poderiam ser salvos. Muitos foram, muitos não foram. Eles recusaram-se terminantemente a sujeitar-se à escolha de Deus. Como eu falei anteriormente, eles não tinham dificuldade de aceitar a escolha que Deus fez de Jacó
e não de Esaú, não tiveram a dificuldade de aceitar a escolha soberana que Deus fez de Isaac e não Ismael. Sempre me confundo com esse nome, às vezes eu ponho Isaac com Esaú, Jacó com Ismael. Eles não tiveram dificuldade, mas tiveram dificuldade de aceitar a escolha que Deus fez de salvar somente pela fé em Cristo Jesus. Até mesmo os primeiros crentes judeus tiveram dificuldade. Por quê? O que eles começaram a pensar e a ensinar? Que os gentios precisavam primeiro se tornar o quê? Para que a salvação em Jesus Cristo pudesse ser efetivada a eles. O que eles entendiam lá em Atos? Que eles primeiro tinham que circuncidar. Primeiro tinha que ser um prosélito judeu. Primeiro você se torna um judeu. Aí Jesus Cristo pode te salvar. E foi com muito custo que a igreja se livrou desse erro, desse desvio doutrinário. Então eles desconheciam a justiça de Deus. Eles decidiram conquistar o favor de Deus por seus esforços, seu caráter, suas boas obras. Viveram apenas hipocritamente. E o que Deus pode fazer? Para Paulo, mesmo com este público, que não via necessidade de salvação, que eram zelosos, mas não tinham entendimento, e que recusaram a justiça que vem dos céus, a justiça que vem dos céus, na pessoa de Cristo Jesus. E essas pessoas que procuraram estabelecer a sua própria justiça, Paulo tinha convicção do que Deus podia fazer se ele continuasse firmemente pregando o Evangelho. Outro erro de Israel, versículo 4 até o 13, eles interpretavam incorretamente a própria lei. Versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tudo na religião judaica, tudo apontava para a vinda do Messias. Correto? Tudo apontava para a vinda do Messias. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, Paulo está dizendo, encerrou-se o ministério da lei, mas somente para aqueles que creem e receberam Jesus Cristo. Os que não receberam Jesus Cristo, o ministério da lei ainda está valendo, tá bom? Vá lá, continue tentando cumpri-la. Agora, ciente que ao não cumpri-la, o que vai acontecer? O que a lei exige? Morte. Morte. Então, por meio da morte de Jesus Cristo, encerrou-se o ministério da lei apenas para os que creem, porque eles aceitaram a Cristo. Então, aquilo que a lei dizia já não mais o alcançava, mesmo quando eles pecassem, porque eles estão debaixo do sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Então, o ministério da lei, de condenação, não iria e não pode mais estar sobre aqueles que creem em Cristo. O reinado da lei terminou para os cristãos. Terminou. Não que ela não tenha utilidade, como eu já expliquei anteriormente. Ela é muito útil ainda para nós, porque ela nos mostra os nossos pecados e nos ajuda a reconhecer e colocar diante do Senhor e confessarmos. Mas o ministério dela, de condenação sobre aqueles que não a cumprem, não cabe mais para os cristãos. Leia aí Josias, Colossenses 2,14. É você mesmo aí, Josias. Você, Josias. Colossenses 2,14. O reinado da lei terminou para os cristãos. E Israel não interpretou errado a lei. Então eles ainda estão debaixo desse ministério da lei. Colossenses 2,14. Lê mais alto, Josias. Removeu inteiramente, cancelou o escrito. Então não tem mais efetividade para nós. Versículo 5, ora, Moisés escreveu que os homens que praticaram a justiça decorrente da lei viverá por ela. Você vai continuar tentando? Porque realmente, se você cumprir toda a lei, você vai ser salvo. Mas quem que consegue cumprir toda a lei? Obediência exterior não resolve. Não, eu não adultero. Mas você já desejou?
Então você já não cumpriu. Obediência exterior. Talvez Israel errou por isso, achava que a obediência exterior era suficiente. Mas não. Né? O que o Senhor Jesus Cristo fala lá? Aquele que desejar, aquele que já pensou, já pecou. Já não cumpriu a lei. E o que eles fizeram? Eles passaram, então, por que eles interpretaram a lei? Eles passaram a adorar a lei. A lei, então, era uma placa que apontava para a necessidade de um salvador. Eles ficaram com a placa. É tipo assim, eu estou chegando aqui em Lafayette, está ali a placa, depois de andar 1.000, não foi 1.000 quilômetros, tá bom? Só estou exagerando aqui. Mas depois de rodar aí 2.000, exagerei um pouco mais, né? Faltam 5 quilômetros, aí primeira placa que eu encontro, Lafayette, 5 quilômetros, aí eu fico lá. Né? Depois de rodar 2.000 quilômetros, estou lá. Né? E não acabo de chegar. A placa está falando, o cidadão, é mais 5 quilômetros, é mais um pouquinho para frente. Não, mas está tão bonita essa placa aqui, escrito Lafayette, 5 quilômetros, né? Vai ficar lá. E foi isso que Israel fez. Ficou com a lei, né? E até tentou aperfeiçoá-la, né? Como eu disse, né? Agregando mais sim e não. Em vez de ir um pouco mais adiante, a lei estava te empurrando para o Salvador, vai até lá. Mas eles ficaram com a lei. Versículos 6 e 7 diz assim: mas a justiça decorrente da fé, para que você vai ficar aí com a lei? Porque a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ele está aqui trazendo uma citação lá de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12 em diante. E Deus afirma em Deuteronômio que seu mandamento não era oculto. O seu mandamento não era oculto. Não estava distante ou inacessível, foi dado a todo o povo e explicado. E Paulo aqui, ele está no Novo Testamento, mas versículos 6 e 7 são citações do Velho Testamento, lá de Deuteronômio. E o que ele está dizendo? Lá em Deuteronômio já estava dizendo isso. Dizendo o quê? Que a salvação não é por suas obras, pelo seu esforço. Reparem no versículos 6 e 7, o que Paulo está dizendo? Paulo se utiliza aqui do princípio dessa passagem para explicar a justificação pela fé. Ou seja, ele está dizendo, trazendo Deuteronômio para esse contexto aqui, ele está dizendo que a salvação é uma obra de Deus, impossível para os homens. Por isso que ele fala, o que diz? Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo. Ou seja, para a salvação, Deus não exige do homem algo que é impossível. Né? Olha, eu preciso salvar. É como se fosse assim, olha, eu preciso salvar. Eu quero salvar a humanidade, mas dá para alguém aí vir aqui buscar o meu filho para levar ele aí para baixo? Ninguém. É impossível. Era impossível. Então, isso partiu do próprio Deus. Né? Então, a salvação, não pergunte ao teu coração, quem subirá ao céu para trazer do alto Cristo? Então, a salvação é uma obra de Deus, impossível para os homens. A salvação dependeu do Cristo vir aqui, e nenhum de nós podemos ir aos céus para buscar a Cristo. Paulo afirma que a linguagem da fé não pede a ninguém que suba ao céu para trazer do alto a Cristo. Ele desceu, sua encarnação. O Evangelho também não pede a ninguém, versículo 7, que desça ao abismo, porque ele desceu. O que aconteceu quando ele desceu? Ele morreu. Ou ele entregou a sua vida, melhor dizendo. E ele foi ao mundo dos mortos. E ele está lá, primeiro dia, morto. Segundo dia. E o Evangelho não pede para alguém ir lá no mundo dos mortos. Ai, vai lá, traz o Salvador de volta. É obra do próprio Deus. É obra do próprio Cristo. Porque ele fala lá em João. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente porque eu tenho o poder. Eu, Cristo, que é o próprio Deus. Eu tenho o poder de reavê-la. Então, a salvação não depende do homem, de forma nenhuma. Né? É ação totalmente de Deus. Nenhum de nós poderíamos ir ao mundo dos mortos e trazer o Salvador de volta. Foi obra de Deus e Paulo está explicando isso aqui. O Evangelho não pede a ninguém que desça ao abismo a fim de levantar a Cristo dentre os mortos. É uma obra de Deus. Interessante que nesses versículos 6 e 7 está bem claro que as doutrinas acerca de Cristo são expostas por Paulo de forma muito clara. E a salvação depende
desta doutrina. O envio do Salvador, sua morte e ressurreição. Se o Evangelho não exige das pessoas algo humanamente impossível, ou algo que já foi feito pelo Senhor, então o que o Evangelho pede? O que diz? Olha o versículo 8. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da Deus, na sua soberania, grandiosidade de amor, misericórdia. Ele só pede ao homem a única coisa que o homem pode dar. O quê? Fé. E fé o homem tem. Porque tem gente que tem fé em cada coisa e o cara tem fé. Então, fé ele tem. Fé tem. Tem gente que tem fé no objeto de madeira, que aquele objeto vai interceder por ele. Olha que fé que a pessoa tem. Tem ou não tem fé? Tem. Mas a fé, por si só, não resolve nada. Não é fé na fé. A fé tem que estar direcionada ao endereço certo que Deus estipulou. E é na pessoa de Cristo Jesus, na sua obra. Então, Deus é maravilhoso. Ele não me exige que eu cumpra a lei. Porque ele sabe que eu não poderia. O recipiente é fraco, como ele explica em Romanos. A lei é boa, mas o frasco está com defeito. Não dá. E o que é a única coisa que ele exige? É a única coisa que eu posso dar. A fé. O evangelho está perto, é acessível, inteligível e fácil de entender. O evangelho pode ser expresso numa conversa trivial, quando ele fala aqui com a tua boca e compreendido pela tua mente, em teu coração, versículo 8 até o 10 diz, né? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Interessante, o judeu que rejeitou a Cristo, dos seus lábios saía a palavra de salvação, mas eles não criam. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ah, que maravilhoso esses dois versículos aqui, o 9 e o 10, porque ele me tira da tentação de querer forçar as pessoas a fazer aquela oração para a salvação. Não, ore, fale. Né? Aí o pregador depois consegue trazer um monte de gente, aí as pessoas falam, não, eu creio em Cristo, olha, mais um foi salvo. Parece que a salvação não é baseada numa expressão da boca, numa oração. Mas como não? Não está aqui se com tua boca confessares? Eu não preciso forçar a ninguém a confessar Jesus Cristo. Eu não preciso conduzir ninguém, ficar apelando para a pessoa falar com seus lábios que crer em Cristo. Eu não preciso fazer isso. Porque aqueles que têm entendido a mensagem do Evangelho, como ele fala aqui, creu no seu coração. Meu filho, se ele entendeu a mensagem do Evangelho, creu no coração, eu não preciso falar para ele falar pela boca. Porque se ele realmente creu, o que ele vai fazer? Ele vai proferir. Eu não vou salvar ninguém. Eu não preciso ficar lá forçando a barra, né? Até que a pessoa fale. Você pode estar fazendo mais mal do que bem. Porque as pessoas depois vão falar, aí vão confiar, porque um dia ele falou pelos seus lábios que crê em Cristo, ele está salvo. Mas não basta falar pelos lábios. O lábio tem que falar o que foi crido lá no coração. E lá eu não posso entrar. Não é isso que está aqui? Se tu no coração creres e Deus ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é só falar pelos lábios. Os lábios têm que sair o que está lá no coração. Então não sou eu que tenho que pôr nos lábios de alguém a confissão dos seus pecados. Sai do coração. Onde eu estou aqui, versículo 10 e 11. Em resumo, então, a salvação depende de crer nessa doutrina. O menino na manjedoura é o Senhor, o Salvador. O Senhor morreu e ressuscitou. Quem crê nessa mensagem, pronto, será salvo. Quem não crê, continuará condenado. Então, a resposta humana ao plano de Deus para salvar, versos 9 e 10, sempre foi a única resposta exigida por Deus. A resposta que Deus espera do homem ao ouvir as suas boas novas, a mensagem de salvação, é a única resposta que Deus espera. A fé. Versículo 11 e 12 diz assim, porquanto a Escritura diz, interessante aqui, né?
A Escritura diz, ele está citando lá o Velho Testamento, olha. Todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus, não será confundido. 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, com Isaías 28:16, Paulo revela que a salvação sempre foi pela fé e sem distinção de nacionalidade. Não é isso que está aí no versículo 11 e 12? Todo aquele que nele crê não será confundido. Aí ele fala, tanto judeu como grego. Então não é questão de nacionalidade. É questão de fé e fé na pessoa certa. A resposta humana ao plano de Deus para salvar sempre foi a resposta exigida por Deus. Salvação pela fé. Cremos no coração, somos justificados por Deus. Eu sei que tem pessoas que crêem diferente, né? Primeiro a pessoa é regenerada e depois ele crê. Para mim isso não funciona. Para mim o que está aqui é diferente. Primeiro você crê. Primeiro você entrega a Deus o que ele te pediu. O que é que ele te pediu? Fé. Aí seus olhos são abertos. Até mesmo para os judeus. Interessante lá, o tempo está passando aqui, mas interessante lá que em 2 Coríntios, capítulo 3, eu gosto muito desse versículo para falar como que um judeu se convertia. Né? Não era algo arbitrário de Deus. Muito pelo contrário. Deus agia a partir da fé deles na pessoa de Cristo Jesus. 2 Coríntios 3, olha que interessante. Diz assim, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até, deles quem? Os judeus, né? Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido o véu. Então eles estão lá, com o véu ainda debaixo do jugo da lei. E este véu não vai ser retirado deles. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o que acontece com os judeus? O véu está posto sobre o coração deles. Está lá. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte o Senhor, ou seja, quando algum deles, então, ao ouvir o evangelho, deposita a sua fé na pessoa de Cristo Jesus, o que vai acontecer com ele? Quando, porém, algum deles se converte o Senhor, aí o véu lhe é retirado. Não é o contrário, Deus retira o véu de alguns para que eles creem. Não é assim. A pessoa crê, aí Deus tira o véu. A pessoa deu o passo de fé ali, ele creu na pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua obra, aí o véu é tirado. É assim que funciona a salvação. Dê a Deus o que ele te pede. Aí até aquilo que você não começa a entender, aí você vai receber do seu espírito. Aí você vai agora sim, né, conseguir discernir as coisas espirituais, porque você não tem como ver sem antes crer. Seguindo. Versículo 11 e 12 já foi, né? Então, salvação pela fé. Cremos no coração, somos justificados por Deus, e então confessamos a Cristo abertamente, sem qualquer timidez. Então, para provar que a salvação está à disposição de todos, Paulo aqui citou Joel. Não há obra a fazer, basta invocar o nome de Cristo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um que crer em Cristo Jesus, os seus olhos serão abertos. Os olhos não são abertos para ele crer. Ele crê e os olhos são abertos. E não há distinção nenhuma aqui, tanto para a salvação quanto para a condenação. Os judeus, descendentes de Abraão, morreram sob condenação e foram para o inferno. Gregos, gentios, que não eram descendentes de Abraão, creram e foram salvos. A salvação não há distinção. E a condenação também não há. Não há. Então, aos judeus que se apoiavam numa justiça especial e exclusiva por meio da lei, Paulo declara que são tão pecadores quanto os gentios que eles condenavam. E o versículo 13 aqui é algo muito especial, porque é impossível declarar o caminho da salvação em termos mais simples que este. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas por que para eles era muito atrativa a justiça da lei? Porque o que a justiça da lei pede? Pede algo, pede obra, pede algo do homem. Isso exalta e glorifica quem? Por que os judeus eles se sentiam superior ao outro? Porque ele conseguia talvez cumprir mais
artigos da lei do que outro. E isso enchia ele de glória. Por isso que a justiça da lei ela é atrativa, ou era atrativa, ou ainda é para os judeus, porque ela é baseada em obras, justificação própria. Não pode salvar. Tem que obedecer. Era o que a lei pedia. Isso conduz ao quê? Ao orgulho. E por que a justiça da fé não era tão atraente? Porque era para todos. Qualquer um podia dar. A da lei, somente alguns, né? E mesmo assim, alguns, mas ninguém conseguiu. Mas achava que podia. Agora, a justiça pela fé é para todos. Justificação de Deus, que traz salvação, tem que invocar o nome do Senhor. E por que não é tão atrativa para o homem? Porque a glória fica para quem? A justificação pela fé, irmãos, a glória fica para quem? Somente para Deus. Ele decidiu em sua soberania nos aceitar. É ato da sua misericórdia e graça. Exposto isso, eu preciso correr agora aqui. O que Deus pode fazer para aqueles que estão crendo? Exatamente o que Deus estava fazendo com Paulo. Paulo não se intimidou com essa muralha de incredulidade que havia nos seus compatriotas. Ele sabia o poder do evangelho que ele tinha em seus lábios, em seu coração. E aí olha o que ele fala no versículo 14. Paulo apresenta então para este povo, depois de dar os motivos pelos quais eles rejeitaram o Messias, olha o que Paulo apresenta. Paulo apresenta a solução para a rejeição de Israel. Precisa simplesmente ser proclamado o evangelho para eles. Olha o versículo 14, o evangelho é universal. Não da igreja universal, né? Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui temos a essência das missões cristãs. E não tem problema nenhum nós usarmos esse texto, esse versículo, para falar dos outros povos, mas eu creio que Paulo está falando dos judeus aqui. Paulo está convocando, ele está escrevendo para a igreja em Roma, que tem judeus e gentios crentes, mas que há sinagogas, há judeus poderosos lá que ainda rejeitam a Cristo Jesus. E Paulo está motivando esses irmãos em Roma, né, a não se esquecerem desses seus compatriotas, desses judeus que são inimigos, que são perversos. E ele está falando, olha, dentre eles, como é que eles invocarão a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? A aplicação direta aqui no texto, irmãos, diz respeito à nação de Israel, aos judeus. E isso enche esse texto de riqueza. A aplicação direta aqui é para os judeus. Agora, eu posso indiretamente aplicar a todos os povos? Claro que eu posso. Mas por que enche de riqueza? Paulo está convocando a igreja de Roma para testemunhar para os seus inimigos ferozes. E é isso que torna esse texto rico. Porque não há povo, por mais cruel que seja, que nós temos o direito de vetar a eles a oportunidade de ouvir esse evangelho. E Paulo não pede a essa igreja algo que ele mesmo não faz, algo que ele não vive. Porque quando ele chegou lá em Roma, o que nós vimos? A quem que ele foi? A quem vou? Paulo está preocupado. Agora, como ele fala aqui no versículo 15, né? Versículo 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque Paulo, eu acho que Paulo, nesse momento, ele está se sentindo um pouco sozinho, porque ele é um dos poucos que continua. Porque muitos talvez estão pensando, você acha que eu sou doido pregar para esse povo? Estevão pregou, o que aconteceu com ele? Eu não vou ser um segundo Estevão. Mas parece que Paulo quer que outros Estevão apareçam. E como virão se não há quem pregue? A única maneira dos judeus incrédulos e de todos os povos serem salvos é invocando o Senhor. Para invocar é preciso crer que Jesus de Nazaré, morto e ressurreto, é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias de Israel. Versículo 15. Como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Mas nem todos obedeceram o evangelho. Versículo 16, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É interessante, Paulo ele pode fazer isso aqui, né? Ele traz textos do Velho Testamento, tira do seu contexto e aplica para a realidade que ele está vivendo. Porque essas duas citações que ele faz aqui, tanto no versículo 15 como no versículo 16, uma é de Naum e outra é de Isaías,
São de momentos na história de Israel em que eles estavam sob um jugo, sob uma opressão, e Deus usa o profeta para trazer boas novas. Mas boas novas que não mudava a realidade presente deles, porque eles estavam sob o domínio dos assírios, eles estavam sofrendo. Mas o profeta dizia: olha, isso tudo vai passar, o Messias virá, haverá paz em Israel, Jerusalém ficará segura. Mas o que eles estavam vendo com seus olhos? Isso? Não. Agora, aqueles que creram na palavra do profeta, mesmo em meio ao seu sofrimento, eles passaram a ter o quê? O conforto, a esperança, o consolo, tudo que eles precisavam em meio ao sofrimento. Mas essa foi a realidade de todos lá no passado. Muitos rejeitaram o que os profetas falavam no momento do aperto, no momento da tristeza. E eles sucumbiram, porque não creram na mensagem profética. E Paulo então traz esse episódio passado de Israel e aplica a realidade que ele estava vivendo. Eu sei que muitos não estão crendo. Eu sei que muitos se tornaram inimigos do evangelho. Mas ele fala: eu vou continuar pregando o evangelho para eles. Paulo sabia disso. E aqui então, se precisa invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo, se é necessário ouvir a palavra, pois é ela que conduz à fé, versículo 17, surge uma grande necessidade aqui. Versículo 14, 15. Qual é a necessidade que surge? Uma grande necessidade. Salvos dispostos a serem enviados e enviadores dispostos a enviar pessoas para o meio de lobos. Essa é a grande necessidade. Agora, aqueles que estão sendo enviados e aqueles que estão enviando precisam saber de algumas informações muito importantes que ainda há nesse texto aqui. Me desculpe se eu passar um pouquinho hoje, tá bom? O que eles precisam saber? Olha o versículo 15. Sabe o que você precisa saber, o enviado e enviador? Que a mensagem é que faz os pés dos que anunciam ser formosos. É a mensagem. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. A palavra de salvação é o evangelho. Eu sei que a igreja pode se envolver com muitas outras coisas, mas nada tornará os pés formosos que não seja a proclamação do evangelho, das boas novas. Então, isso que o mensageiro precisa saber. É só a mensagem do evangelho que torna os seus pés formosos. Não há outra coisa a fazer. Versículo 16, você também precisa saber que a responsabilidade de aceitação está com o ouvinte. E Paulo, interessante, ele cita aqui Isaías, no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, lá atrás, com Isaías, as pessoas não acreditaram na profecia dele e sofreram. Correto? E Paulo, então, está entendendo a mesma coisa, que a mensagem que ele tem, que é o poder de Deus, pessoas não vão crer. E não há problema na mensagem. Não há problema com o dono da mensagem. Não há problema com o mensageiro da mensagem. Paulo mesmo cita isso lá em 2 Coríntios. Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, vocês estão me acusando de um ministério falido? O meu ministério não é falido. Eu estou pregando genuinamente o evangelho. Se eles não estão crendo, o problema não é comigo. O problema é deles. Né? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A responsabilidade de aceitação está com o ouvinte. Você precisa entender isso. A responsabilidade de aceitação está com o ouvinte. Os mensageiros levam a mensagem do evangelho hoje, mas nem todos obedecem. Contudo, não há nenhuma ordem para você mudar a mensagem, para agregar pessoas. E nem muito menos ser seletivo na mensagem. Ah, não vou pregar para aquele povo porque eles são canibais. Eles são maus. Paulo sabia que nem todos Israel obedeceria à palavra de Deus. E Paulo encontra consolo nas próprias escrituras, sabendo que no passado profetas também sofreram a mesma coisa. E nós precisamos estar cientes disso. Nem todos que você vai pregar vai aceitar. E pior, muitos que não aceitam vão se tornar inimigos. Inimigos ferrenhos. Versículo 18 diz assim: parece que alguém estava tentando desmotivar Paulo de continuar pregando para este povo. Né?
Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Ah, se já ouviram, deixa eles para lá. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Israel recebeu inúmeras bênçãos de Deus. Israel escutou, mas não deu ouvidos. Por certo, eles ouviram, mas não obedeceram. Eles podem dizer que são zelosos por Deus, são obedientes a Deus. Como? Se o próprio Deus envia o seu filho, eles rejeitam o filho. Rejeitou o filho, automaticamente você é desobediente a Deus. Né? Por exemplo, muitas religiões falam que crer em Deus. Mas eles depositam a sua fé no senhorio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o enviado dos céus? Não. Então, você está se enganando. Você não obedece a Deus. Não é impossível obedecer a Deus rejeitando o seu filho como Deus. Agora, olha o interessante, versículo 19 e 20. Eles ouviram, beleza, por toda parte se ouviu a voz do Senhor. Né? Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Então deixa eles para lá agora. Mas Paulo parece que não está querendo deixar esse público para lá. E nem Deus. Porque olha no plano de Deus, já lá desde Moisés, o que ele dizia? Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era salvar o mundo. O desejo dele era que todos crescem. Né? Mas Deus, como é onisciente, ele sabia que Israel o rejeitaria. E no seu plano ele usou... quando Deus, irmãos, separa em Abraão e dali faz uma nação, ele não está rejeitando os outros povos do mundo, correto? Por quê? Ele separa Abraão para quê? Para através dessa nação se manifestar ao resto do mundo. Então, o seu objetivo sempre foi salvar pessoas de todos os povos. E ele separa ele cria uma nação para que a partir dessa nação ele se revelasse ao resto do mundo. Só que essa nação falhou, em certo sentido, né? Falhou. Aí agora a coisa se inverteu. Pessoas de outros povos foram salvos. E agora, olha o que Deus, na sua onisciência e presciência, ele planejou. Ah, vocês então falharam, rejeitaram o Messias? Então eu vou esquecer de vocês. Vocês também não têm mais parte comigo. Parece que não. Deus ceifou a vida de servos valorosos no início da igreja para pregar para esse povo que não presta, que rejeitou e gritava, crucifica-o. Já no início da igreja, ele ceifou a vida de Estevão, um dos seus melhores, de Tiago, de tantos outros. Porque ele ainda quer que judeus sejam salvos e entrem para a igreja nessa dispensação. Israel não deixou de ser nação para Deus, foi deixado de lado como nação, mas indivíduos hoje, o único jeito de eles não irem para o inferno, indivíduos judeus, é crendo em Cristo Jesus. E Paulo está muito preocupado e ele entendeu que Deus deseja continuar salvando judeus. Aí olha o plano de Deus, lá já revelado em Moisés. Versículo 19. E vos porei ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E o que Deus fez? Deus fez. Olha o que interessante aqui no capítulo 11, versículo 11. 11, diz assim: pergunto porventura, tropeçaram, falando de judeus, para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios, para pô-los em ciúme, para eles ficarem com raiva e rejeitarem Cristo Jesus? Não. Claro que não. Olha o versículo aqui adiante, no capítulo 11, versículo 13 e 14. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Olha a finalidade, versículo 14. Para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Olha o plano de Deus. Ele quer agora usar a igreja, que está crescendo com o povo gentil, para despertar Israel e dizer, os judeus da época, olha, esse povo parece que estão desfrutando de bênçãos que seriam para nós. Eu acho que vamos avaliar, ver o que está acontecendo aqui. E muitos se converteram, porque eles viram que aquilo que eles buscavam na fé antiga, eles não estavam tendo, e um outro povo estava tendo, desfrutando. Então o desejo de Deus sempre foi
salvar. Moisés previu esse acontecimento. Então, e um dos motivos pelos quais Deus enviou o evangelho aos gentios foi para provocar os judeus. Foi um ato de graça divina, porque Deus queria e deseja continuar salvando os judeus. Talvez Deus desperte pessoas aqui para serem missionários entre os judeus. É do coração de Deus, é da vontade de Deus que descendentes de Abraão hoje se rendam a Cristo Jesus. Porque por mais que ele seja descendente de sangue de Abraão, se ele continuar rejeitando a Cristo, ele está condenado. Deus deseja salvar. É isso que Deus pode fazer com aqueles que já, através daqueles que já foram salvos, que eu estou aqui vendo. Deus deseja usar você para proclamar essa mensagem. E não há muralha de incredulidade que não possa ser derrubada por esse evangelho que você tem. Não desista dele. Não invente, não tente fazer nada diferente. Não inove. Apenas continue pregando esse evangelho. E eu termino com o versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz, olha o que o soberano Deus diz. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus ainda anseia salvar o seu povo. Todo dia, Deus estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Apesar de Israel ter sido colocado de lado como nação, os judeus como indivíduos podem e estão sendo salvos, ainda hoje. Paulo aplica essa passagem do Velho Testamento para a realidade que ele vivia. E ele vê o dia da salvação ainda sendo possível para os seus compatriotas. E ele quer ter o mesmo sentimento que Deus tem. Vai lá ver a história de Israel no Velho Testamento. Você vai encontrar lá Deus todos os dias estendendo a mão a um povo rebelde e contradizente. Aí agora está nós aqui querendo ser seletivo. Está nós aqui não querendo continuar a pregar para alguns. Parece que nosso sentimento do nosso Deus, o coração de Deus é outro. Né? Ele não tem problema de todo dia ser repetitivo e todo dia estender a sua mão a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, temos que ter com todos os povos o mesmo amor que movia Paulo, que era o amor de Deus. Eu não tenho dúvida que muitos tentavam desanimar Paulo. Rapaz, desiste desse povo. Paulo, até o seu último suspiro, ele não desistiu. Enquanto ele foi preso naquela casa em Roma, ele recebia judeus. Ele não desistia, porque ele sabe, Deus nunca desistiu deles. Eu vou desistir? Aprendamos com Paulo, irmãos. É impossível crescer no conhecimento do Senhor e não ter o mesmo compromisso que Paulo teve com a obra do Senhor, com o coração do Senhor. Ande com o Senhor e ele direcionará você da mesma forma que fez com Paulo. Deus deseja salvar. O que Deus pode fazer através de você é te usar para proclamar essa mensagem de salvação. Como vimos aqui, Paulo mostrou aqui os motivos pelos quais Israel rejeitou. É uma muralha imensurável de incredulidade. Impossível de ser derrubada se não for com o Evangelho. Assim são todos os povos. Nós temos a única dinamite que pode derrubar qualquer parede de incredulidade de qualquer povo. Então, usemos, né? Atiremos e vamos metralhar esse mundo com o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe.